Você vem numa ascensão política de corpos dissidentes, como você trouxe, e ao invés da gente celebrar e fortalecer esses movimentos, a gente constrói contranarrativas. E aí eu fico, enfim, a gente deve estar acompanhando debates em relação a isso, mas aí eu fico pensando, você já tinha um senso de comunidade muito bem estabelecido, tanto da tua realidade em Pernambuco, quanto do espaço que você cria em São Paulo. Eu quero muito entender como foi a ideia da Parelha, mas eu tenho muita curiosidade de pensar como é que foi entrar na Lesp pela primeira vez, porque você estava, de um certo modo, pelo menos politicamente ali, talvez até até sozinha, né? Como foi esse primeiro contato e como se estabeleceram essas relações políticas enquanto Érica Malunguinho naquele espaço que não te queria? Sim. A primeira travesti, né, deputada no Brasil. Isso é uma denúncia. Né? Eu sempre falei isso. Quando jornalistas me perguntavam, porque foi aquele boom em cima, eu falava, gente, isso é bom, mas é uma denúncia. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Enfim. Como foi, Nathalie? Assim, primeiro que eu não entrei silenciosa, né? Eu levei um cortejo. Eu lembro! Teve um cortejo da reintegração de posse com o bloco afroafirmativo e Luinã. A gente entrou batendo tambor, com estandarte. A gente entrou de bonde. Você acha que eu ia entrar discretamente? Sozinha. Daí trouxe minha mãe, meu irmão. A gente fez um cortejo lindo, se encontrou um pouco longe, assim, da Lesp. E a gente chegou batucando. Do jeito que uma pernambucana tem que subir, né? E então, eu nunca me senti sozinha, de verdade. Eu sempre me senti, eu sempre soube que eu estava amparada com essa coletividade, com os votos que nunca foram quaisquer votos. Foram votos muito organizados, muito conscientes, né, muito decididos. E as pessoas estavam ali acompanhando, estavam juntas comigo. E, obviamente, que em algum momento era meu corpo ali com aqueles outros corpos. E isso me trouxe uma sensação de um revival, sabe? Não me desesperou, porque aonde que não é daquele jeito? Onde não é? A maioria dos territórios de sociabilidade saudável e de poder são dominadas por homens e homens brancos. É sempre assim. Então, qual a diferença mesmo? Eu acho que, na verdade, isso é uma crítica que a galera tem que fazer. As instituições, elas são frutos das estruturas de poder. Né? É uma organização aí que vão gerando formas compulsórias de preenchimento de vagas. Então, não é muito diferente de uma grande empresa, de uma grande corporação, de uma universidade. Tá ali, entendeu? Então, é isso. Então, eu acionei essa memória. Eu falei assim, não, gente, tudo é assim, entendeu? Agora é óbvio que tem relações ali que se intensificam num grau de violência, principalmente pessoas que são fundamentalistas religiosos, que se sentem autorizados em proferir certos discursos de violência, assim, no nível horroroso. Assim, logo no início, assim que eu entro, tem um deputado que fala assim, no púlpito, assim, imagina, na maior Assembleia Legislativa do país, ele fala assim, que se uma mulher trans estiver no banheiro e a irmã dele ou a mãe dele estiver, ele tira a tapa e chama a polícia. Ele falou isso no microfone, sabe? Ele falou isso. Gente, como uma pessoa tem coragem de falar isso? Entre outras falas muito graves. E sabe o que é interessante? Eu sei que hoje isso não vai acontecer assim. E se acontecer, vai ter um levante. Porque, inevitavelmente, nós estamos nesses lugares. E nossa presença, ela é pedagógica. É muito além do que a gente fala enquanto o discurso que a gente tem no nosso corpo, é pedagógico. Então, nossa presença ali, né, tem um corpo intelectos agindo. A gente faz política e ele está também educando aqueles olhares. Já tinham outras... tem outras presenças negras na Lesp.
né? A deputada Alice Brandão, queridíssima, né? Uma figura importantíssima ali. A Mônica Seixas, que também entrou junto comigo, ela tinha um mandato coletivo, ainda tem hoje. Enfim, tinha o Teonírio Barba. Éramos poucos, mas suficientes para que construíssemos uma rede de proteção, né? E educar aquele lugar. É o primeiro gabinete preto, 100% negro do Brasil. Me perguntaram até uma vez, assim, eu lembro o pessoal da Leste perguntando assim pra mim: olha, eu sou uma pessoa branca, quer dizer que se eu quiser colocar currículo, vocês não aceitam? Você não aceita? Né? E perguntou, por que aqui só tem preto? Aí eu perguntei, mas por que tem vários que só tem brancos? Por que vocês não fazem essa pergunta? E assim, essa intervenção desse gabinete 100% preto, com muitas LGBTs, maioria de mulheres, a Mandata Quilombo, era pedagógica, importante. Importantíssimo. É o primeiro 100% negro das Américas, talvez. Isso é importante, fazendo e pensando política pública para mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas. Assim, sabe, era importante mostrar para a sociedade, para esse país, que pessoas pretas são capazes e podem estar nesse lugar, sabe? Enfim, foi essa a pergunta, né? Já fui, foi essa fui pergunta. embora, fui embora. Foi essa? Fui embora. Eu achei muito curioso você falar dessa fala desse deputado, porque existia um lugar de conforto, né? Das pessoas falarem isso, quase como se nada vai acontecer comigo. Exato. Que talvez hoje em dia, depois de tantas coisas que foram acontecendo, pessoas como você, por exemplo, eu acho que esse lugar de conforto talvez seja muito mais questionado. Esperamos. Porque ele dizer que bateria. Teve um outro que falou assim, ó, ridículo, gente, é tão primitivo isso. Ele falava assim, porque homem com homem não gera bucho, só gera bucho de chope. Gente, olha isso. Como é que tem coragem de falar algo tão baixo? Isso na maior Assembleia Legislativa do país. Quem são essas pessoas eleitas, né? Exato. Não, isso é muito importante, assim. Ao mesmo tempo que é grave, triste, mas isso denuncia uma sociedade. Denuncia uma sociedade, sabe? Caramba. Enfim. Apesar de uma carreira aí com tantas coisas acontecendo, você consegue pontuar um momento muito importante da tua carreira política? Muitos. Uma situação que eu gosto muito de lembrar é quando a gente enfrentou muitos processos de boicote, né? Nos processos legislativos, que dependiam de muita gente para aprovação, para tramitação. E eles eram muito desonestos com os nossos projetos. Então, assim, a gente tinha projetos, a gente escrevia projetos, a gente tinha equipe de pesquisa, né? Jurídico, pesquisa, projetos embasados. Não é uma página de projetos embasados. E eles simplesmente faziam emendas, assim, interferiam no projeto da forma mais esdrúxula possível. Por quê? Para boicotar, assim, coisas ridículas, enfim. Mas, embora houvesse esse boicote, a gente conseguiu, por meio do próprio Poder Executivo, realizar coisas. Sei lá, tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que é quando a gente, ali num processo de articulação, conseguiu que mulheres trans fossem atendidas na delegacia para mulheres. Quando a gente conseguiu também que, na pandemia, o Bom Prato, que é um programa de alimentação, né, a baixíssimo custo, fosse gratuito durante a pandemia, porque mesmo a baixo custo, quando não se tem nada, e ele foi gratuito durante a pandemia, o Bom Prato. Nossa. Isso, assim, eu fico muito feliz de lembrar disso. Nós conseguimos destinar, em número de emendas parlamentares, verbas recordes para os povos de matrizes africanas, povos e comunidades tradicionais, LGBTs. Então, a gente tem um estudo inédito de mapeamento dos terreiros do estado de São Paulo, que vai acontecer graças a essa iniciativa. Enfim, tem muitas coisas. A gente conseguiu derrubar o PL 504, a gente conseguiu. Eu tenho falado muito nisso essa semana por conta da Semana Pride, né? Do mês do orgulho. A gente fez um marco na história da política, a gente derrubou um projeto de lei
que era o 504, que proibia que… Não queria que LGBTs estivessem na publicidade. Sim. E o texto do projeto era assim, que nós exercemos má influência, nós somos má influência para as crianças e que nós temos práticas danosas. Nossa. Olha o nível do que estava escrito. Olha o Deus. Não, e isso em regime de urgência. Nossa. A gente fez um movimento tão bonito, tão forte, que parecia que tinha uma parada do orgulho fora de época. Várias empresas, assim, as marcas vieram em peso, movimentos sociais, e a gente conseguiu derrubar esse projeto de lei. A gente conseguiu derrubar. A Alesp, a audiência da TV Alesp estourou. Caraca. Sabe? Foi lindo. E isso que a gente colocou como enfrentamento desse projeto, a gente não foi com o textão acadêmico e tarará, a gente foi disputando o sensível, né? LGBT não é má influência, respeita a nossa humanidade. E a gente começou a postar foto com criança, com família, assim, sabe? E foi esse movimento que foi muito lindo, que tomou conta, assim. Eu precisava de 18 assinaturas. Tive 30 e poucas assinaturas. Caramba. E foi lindo. Foi lindo porque também o texto que a gente colocou na emenda parlamentar, na emenda que era para fazer com que o projeto saísse, né, de pauta, o que eu fiz? Ao invés da gente ir no textão, porque o argumento deles era o seguinte, que eles precisavam proteger as crianças. E eles colocavam as pessoas LGBTs como o que iria perturbar a existência e o desenvolvimento saudável de uma criança. Má influência. Exato, má influência. É isso que eles colocavam. Então, esse discurso de proteger a infância, para o senso comum, funciona muito. Ainda mais depois de tanta fake news sobre ideologia de gênero, kit gay, que a gente já vinha vivendo há um tempo. Exato. Então, a defesa que eu fazia era a seguinte: isso não está… Uma coisa não está em detrimento à outra. Proteger a infância não corresponde a prejudicar as pessoas LGBTs. Não significa… Não é a mesma coisa. Enfim. E aí, a emenda era a seguinte… Eu continuei com a ideia de proteção da infância e dizia o seguinte, que é proibido programas que contenham sexo, drogas e violência, assim como prevê a lei de classificação indicativa. Não somos nós LGBTs. Porque eles queriam associar nós, pessoas LGBTs, à perversão que eles criam sobre a gente. Então, assim, não. O que não pode nenhuma criança acessar é o que, assim, está previsto na lei de classificação indicativa. É o conteúdo que tenha sexo, drogas e violência. E nós não somos isso. Tirem esse estigma que vocês nos colocam da gente. Tire da gente. Aliás, são vocês que vulgarizam nossos corpos, que estereotipam, que hipersexualizam nossos corpos. São vocês que vão procurar na calada da noite isso para satisfazer os fetiches de vocês. Então, assim, olha só, nós temos sexualidade, sim, organizada no lugar onde a natureza humana organiza a sexualidade, mas não nesse lugar promíscuo e perverso que vocês intentam nos colocar, entendeu?